Quando o Gilberto utilizou o termo oficina do diabo, é até o título de um livro de um pesquisador importante, né, dessa casa, né, quando era o antigo IUPERJ, que é o Edmundo Campos Coelho, que exatamente ele já trabalhava nos anos 80 como uma prisão, era uma oficina do diabo nos dois sentidos ele utilizava. Tanto como um aparelho repressor, que o Estado esgotava toda a sua repressão ali para os seus agentes quanto sistema prisional, também como ali funcionava como uma oficina de criminalidade, de você aprender, na verdade, e é isso como tu falaste, né? Quando você é obrigado a se enquadrar dentro de uma estrutura que ela está mais ou menos estruturada pela criminalidade, né? E acaba potencializando também o crime. E aí é um ponto que eu queria levantar, ou seja, da prisão para a rua, né? Como é preciso fazer um controle através das redes que se criam, porque aí é que tá, tudo bem, a gente tem o problema do sistema prisional, das pessoas, desse 1/3 de presos provisórios, a gente tem que aplicar medidas como mais medidas restritivas de liberdade, tornozeleira eletrônica, medidas que aliviem esse peso do sistema prisional, mas ao mesmo tempo há uma demanda da sociedade, tendo em vista um problema de criminalidade, de segurança pública que é concreto. Um país com 60 mil homicídios, não é normal. A gente tem uma resposta a ser dada. Até porque a crise desse sistema prisional ele também volta para a sociedade. Aí é o ponto. Da estrutura do crime, da prisão para a rua, e formando redes, e também no caráter da insurgência. E aí eu volto para aqueles fenômenos que aconteceram no Brasil, do PCC, que quase aplicou o toque de recolher em São Paulo, uns anos atrás. Ano passado, ano retrasado, né, nos anos 2015, 2016, mesmo em Santa Catarina, um estado que não era típico de ter atentados nas ruas, em que brigas de facções dentro dos presídios provocavam. Aí é para a gente entender assim a lógica. A gente não controla um problema de segurança pública, ele recai no burbilhão das prisões. Das prisões, através de redes, elas voltam a provocar, isso que eu quero voltar para vocês, essas duas provocações aí. Eu vou até pegar esse gancho porque eu tenho estudado muito, ultimamente tenho tentado escrever sobre redes criminais. E como as redes criminais acabam se aproveitando das próprias redes normais sociais para se desenvolver. Tenho estudado muito. Mas eu vou voltar um pouquinho também ao que o Pedro falou, que eu também achei muito interessante, a função do carcereiro, que é um agente de segurança pública. E esse carcereiro também sofre uma pressão intensa de estar trabalhando no presídio onde diversas facções comandam e controlam ele, e a sua vida fora do presídio, que sofre diversos tipos de pressões para ser condescendente ou não. Então é um profissional que sofre extremamente por esse trabalho. É uma colocação para a gente, quando analisar o presídio, analisar o carcereiro, analisar ele como agente público e ele fora com sua família e diretamente ele envolvido. Fora a defasagem, né? A quantidade de carcereiros para o número de presos é absolutamente desproporcional. Então esse peso, eu concordo plenamente, é um peso excessivo nos ombros. E quando a gente for estudar segurança pública, política de segurança pública, a função, o funcionário, o agente de segurança pública que trabalha na carceragem, trabalha no controle dos presídios, ele tem sido muitas vezes abandonado esse estudo, muitas vezes, e ele é uma peça fundamental nessa questão. Agora, as redes sociais, no meu ponto de vista, eu vejo que os comandos, desde o Comando Vermelho, 400 contra 1, que é um livro clássico do professor que escreveu sobre a ligação dos movimentos de esquerda com os traficantes dessa promiscuidade, acabou gerando o famoso Comando Vermelho, é vermelho por causa da ideia do comunismo. E de esquerda, pegou toda essa ideia, mas ele começou a trabalhar em redes, em pequenos grupos de redes. Eles aprenderam a trabalhar assim, e a nossa característica não tão incomum, porque nos outros países tem também, acabam fazendo com que no presídio eu tenha ascensão sobre os criminosos que não estão no presídio. Por quê? Porque aqueles criminosos vão obedecer ordem, vão fazer atentados,
porque eles sabem que também, ao serem presos, eles podem ir para o presídio. E ali eles sofrem uma represália muito grande, se acaso eles não cumprirem a ordem advinda do presídio. Claro. Então o presídio, além de ser uma escola, ele é um local que você pode vir... Sim, é tribunal também. É um tribunal. Onde você vem e ali o seu tratamento pode ser condescendente, porque as regras do crime no presídio podem dar uma vida relativamente boa para ele, ou então, se ele não cumprir aquelas ordens da rede criminal, ele... Pode mesmo matar. Pode Exatamente. mesmo ser Então matado. nós temos essas respostas que a gente vai encontrar nos atentados, tanto no Belém quanto em essas brigas de facções. Não, claro, mas é escola, mas também ritual. É uma coisa que não é muito estranho, não é muito estranho por um criminal ter o período na prisão como um momento no qual, pode ser o primeiro período na prisão, o primeiro período como preso, como um momento no qual você se torna criminal de verdade. Você é aceitado na comunidade. Eu estava lendo isso no Abusado, no momento em qual o Caco Barcelos relata dos dias do Marcinho VP nas mãos dos policiais. E você pode acreditar o que você quer sobre o que Marcinho VP diz, mas não ter razão para ele mentir quando ele diz, bom, essa é a escola do crime, eu posso voltar e dizer, bom, eu sou formado, eu sou um de vocês, mesmo porque ele, mesmo naquele momento, que tem um Comando Vermelho, mas ele fica na Bahia naquele momento, e na Bahia o Comando Vermelho não teve com muita organização, nos presídios e tudo isso. Você pode ver que tem fama, o Comando Vermelho é famoso, o feito de ele ser um integrante do Comando Vermelho já é uma coisa que... E tem num quarto, uma cela superlotada da prisão, tem organização interna. Que não é uma organização, não é uma hierarquia, mesmo que tenha um chefe, mas tem papéis e mesmo a divisão do pequeno espaço interno da cela é divisa segundo lógicas de prestígio, de honra mesmo. É honra ou prestígio criminal, claro. O código que vige no interior dos presídios é um código que representa de alguma maneira uma afronta ao código, à lógica racional legal do Estado. Ele é fundado ainda numa espécie de dominação tradicional. Sim, então, carismática mesmo. Sim. Carismática, mas também tradicional, fundado num código de honra, sim, a vingança, tudo aquilo que o Estado moderno, de alguma maneira, tentou suprimir para ter o monopólio dos meios legítimos de violência. E o curioso da sua pergunta é que fica parecendo, quando a gente analisa um pouco a estrutura, a situação, a complexidade do crime no Brasil, que ele se organiza a partir do interior dos presídios, porque aquilo funciona como uma espécie de aparato também burocrático de organização, porque ali você tem essas organizações, elas são muito maleáveis, elas têm uma estrutura que não tem um centro, um núcleo necessariamente do lado de fora, mas no interior do presídio ela assume características com uma certa sede, com uma certa localidade. Essa maleabilidade parece assumir outra... Não que a situação ali não seja uma situação também de alto risco para chefes e grupos, mas o presídio parece contribuir, ao contrário do que se supõe, para a organização. Então, por isso que muitas vezes tentam mandar um chefe ligado ao crime organizado do Rio de Janeiro para outro estado. Só que isso acabou também sendo um tiro que saiu pela culatra, porque acabou nacionalizou. Então, o problema se tornou tão complexo que de organizações locais a gente passou a organizações nacionais, com poder de organização que está se internacionalizando. Eu até vou trazer um ponto, né, no bloco seguinte para a questão global também, porque não só nacional, mas essas redes se globalizaram. Né? Mas eu até, para fechar, né, nesse bloco ainda, falando dessa questão das redes que se criam. Um dos meios, como o professor falou, né, o modo como a gente investiga, como a gente trata o crime mais investigativo e menos repressivo. Uma das medidas muito salutares para isso, bom,
uma coisa é entendendo também que as prisões são uma realidade, é uma demanda também social, até para afastar certas pessoas do convívio social. Mas também tem que ter visto o seguinte, dentro dessas, como é que as redes se criam da prisão para fora? Há meios de ligação. Quem são os advogados desses presos? Quem faz as visitas íntimas? Como é que você estuda esse fluxo das redes? Então, acho que isso é importante. Então, para fechar, cada um dando uma breve exposição sobre esse ponto. Assim, eu acredito, e é uma coisa que eu tenho escrito e tenho estudado bastante, que não pode desassociar o crime organizado, o presídio, de uma rede logística. Então, ele é essencialmente logístico. Se nós pensarmos o crime como uma atividade econômica, e ele é essencialmente uma atividade econômica, ele funciona, ele se comunica, ele tenta oferecer vantagens, oferecer lucro para que as pessoas participem da rede e que essa rede logística, que no meu ponto de vista deveria ser mais atacada do que propriamente o ponto final do crime, é a base que mantém e estrutura todo esse crime. Então a rede que a partir do presídio um grande chefe de uma facção consegue, através de comunicação, de advogado e tudo, fazer movimentar essa rede, o advogado só vai fazer movimentar essa rede porque ele tem uma possibilidade de lucro exacerbado sobre aquilo ali. E ele só pode garantir a todo o funcionamento da rede pelo lucro logístico que ele dá. Então nós gastamos um esforço enorme de homens e teríamos que ter efetivo monstruoso para combater o crime na ponta, quando nós temos um fornecimento logístico de arma, um fornecimento logístico de droga, um fornecimento logístico de comunicação, um fornecimento logístico de advogado e fornecimento logístico de educação desses advogados que vão estudar e são garantidos estudos para que eles advoguem em prol do crime. Então, ao pensarmos na rede, temos que colocar também, para ela funcionar, o caráter logístico, o caráter comercial logístico, como qualquer outro empreendimento comercial. É o ponto de inteligência que nós deveríamos trabalhar. Porque senão 50% da população vai ser do tráfico e 50% da população vai ser policial. Sim. E o caráter global disso? Como é que você... Há um caráter global também, que o Pedro falou de nacionalização, mas essas redes elas também acabam sendo muito mais do que nacionais. Né? Bom, primeiro o caráter global é a lucratividade do tráfico de drogas. Porque esse é o problema. Tem muitos negócios criminais. E tem muitos negócios de mercadoria ilícitas. Mesmo o tráfico humano, tem prostituição, tem tráfico de órgãos também. Não sei se esse é um problema no Brasil, mas é um problema bastante grande na Europa, por exemplo, dos Balcãs até a Europa Ocidental, por exemplo. Mas quando é lucrativo, você tem que fazer uma luta muito grande nesse tráfico. E tem dados acho que foram dados da Inglaterra deste ano, que você tem que bloquear ao menos 90% das drogas que chegam na Inglaterra para tornar o tráfico de drogas não lucrativo. E acho que agora estamos falando de 10, 15% de coisas que são interceptadas pela polícia. E estamos falando de um país desenvolvido, com muitos recursos, muita inteligência. Um problema, claro que provavelmente vai ser um dos países consumidores de cocaína principais. E mesmo Londres tem um problema muito grande nisso. Mas isso é um caráter global que nós podemos encontrar em todo mundo. Londres não produz cocaína. Não, claro, mas consuma muito. Eu acho que as 3 cidades que consumam mais na Europa são Londres, Anversa, na Bélgica, e, por exemplo, o Milão ou Francoforte. Tem esse contato entre finança e consumo de drogas, mas pode ser que é só uma coincidência. Mas, segundo o caráter global, é claro que as rotas são internacionais. Claro que Londres não produz cocaína. Cocaína e outras drogas também, heroína, que chega do Afeganistão. Mas tem produção de drogas, mesmo nos países desenvolvidos, e as drogas sintéticas são diferentes nisso, porque é mais simples de produzir. É por isso que tem um problema de drogas sintéticas na Inglaterra, nos Estados Unidos, bastante. Todos temos assistido ao Breaking Bad, por exemplo. E você tem conhecência de química e elementos básicos, mas cocaína, maconha e heroína são produtos não produzidos nos países
países desenvolvidos. E o terceiro elemento, diria, global é, você falou de logística, é muito importante porque essas organizações, toda organização tem que ter recursos para sobreviver. Mas a identidade é também importante, ou no interior do Brasil e ao exterior. E você pode encontrar as maras do Centro-América foram nascidas nos Estados Unidos, com a expulsão dos centro-americanos dos Estados Unidos na América Central, ficou na América Central, criando muitos problemas e tudo isso. E agora você pode encontrar integrantes de maras também na Europa, também em Milão, Gênova, falando da Itália. E isso é uma questão de tráfico de drogas, é uma questão de cultura nacional. É claro que as maras seguem a imigração da América Central e também de alguns países da América do Sul, como Equador, Peru, eles ficam se tornando integrantes. Mas também de identidade. Pedro, essa questão que é importante da identidade, né? Porque aí é uma coisa muito chocante no caso brasileiro, como é um país tão capaz de marginalizar o próprio civil, porque querendo ou não, se a gente também, um outro dado do nosso problema carcerário é que em geral é uma população marginalizada. Ou seja, nós temos muita gente marginalizada dentro de um país pouco solidário, pouco integrador. Então, um elemento também para entender como se criam essas redes, esses grupos, facções, é porque em geral são oriundos de grupos marginalizados, mesmo no caso, por exemplo, do tráfico de drogas sintéticas nos Estados Unidos, elas acabam atingindo redes de pessoas que buscam aquele meio de recurso de trabalho e são pessoas marginalizadas, né? O público latino, por exemplo, né? Claro. Esses documentários e a literatura demonstra isso muito bem. Então, isso também pode ser, eu queria que o professor fechasse, colocando esse fator também como uma crise do próprio Estado também, né? Mais um ponto em que o Estado não consegue absorver, integrar, solidarizar um público que você tem permanentemente população marginalizada que funda, identifica as pessoas que não se sentem identificadas com a sociedade e acaba criando parcelas paralelas do Estado dentro de um país. Esse é um problema muito sério porque a questão da identidade está ligada à ideia de pertencimento. E o pertencimento a uma nação fica muito abalado a partir do momento em que o Estado não oferece uma igualdade de oportunidades a todos. O fato de algumas pessoas ficarem à margem e não poderem usufruir de direitos comuns, sociais, individuais, cria laços de solidariedade entre grupos que não são contemplados por políticas estatais. Existe uma tendência nesse sentido. Esse tipo de argumento, porém, poderia dizer que então é por causa da marginalização que existe essa rede, esse crime organizado, e não é isso, porque ela está totalmente ligada também a grupos aceitos, mas que também têm interesses nesses negócios, mas eles não aparecem como aqueles que são produtores, que comerciam, que praticam. Eu queria voltar a um ponto que, além dessa questão da identidade, que é importante, porque à medida em que você vai diminuindo, você tem um problema de identidade nacional também com o processo de globalização, você aumenta a identidade entre grupos marginalizados não contemplados. Mas o ponto é que, depois do final da Guerra Fria, houve uma internacionalização do mercado de trabalho, globalização do mercado financeiro, globalização do terror. E muitas vezes se procurou respostas locais para problemas globais. Então, também, como essas redes elas são internacionais, como nós sabemos que as armas e as drogas no Brasil, em grande medida, embora também tenham drogas que sejam produzidas aqui, mas em grande medida venham de fora, é necessário também pensar em certas parcerias entre polícias internacionais, tratados que possam viabilizar uma comunicação maior para enfrentar a questão da logística que o Gilberto estava falando. Porque aqui a gente tem um problema grave de comunicação entre as nossas próprias polícias. Então a gente fica imaginando como é que você vai combater problemas globais
se na localidade já tem um problema de comunicação e a comunicação então internacional é mais difícil ainda. Então existe um problema com toda a tecnologia, a gente tem um problema de falta de comunicação da Polícia Militar com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com a Polícia Federal e com setores da Interpol. Falta uma atuação mais coordenada. Uma resposta à altura. Eu vou fechar esse bloco justamente com esse tema que o professor Pedro estava falando, dessa relação não só nacional, mas global do crime, como o controle ou as investigações têm que ser à altura, né? Diante desse fenômeno também, que é um fenômeno que a gente vai falar no bloco seguinte, relacionado ao terrorismo, às insurgências. Então, como que a gente pode analisar esse tema?